Greetings in the name of Christ. Saudações em Cristo. We thank God for you. Agradecemos a Deus por vós. It is a blessing to see the beauty of Christ's church here É in uma Portugal. bênção ver a beleza da Igreja de Cristo aqui em Portugal. You have something special here. Tem aqui algo especial For this we thank God. e por isto agradecemos a Deus. I am thankful for the opportunity to be here Estou grato pela oportunidade de estar aqui and to share Christ with you. e de compartilhar acerca de Cristo convosco. So would you join me in a brief word of prayer? Por isso, acompanhem-me numa palavra de oração. Let's pray. Vamos orar. Gracious Father, thank you for this day, Pai gracioso, obrigado por este dia. a day that you have made to the honor and praise of your Son. Um dia que tu fizeste para a honra e a glória do teu Filho. Grant us hearts to receive and respond. Dá-nos corações para receber e responder. May Christ be high and lifted up. Que Cristo seja exaltado, May you be glorified, que tu sejas glorificado and may each one here draw near with joy. e que cada um se aproxime de ti com satisfação. We pray in Christ's name. Oramos em nome de Cristo. Amen. Amém. Christ has died, Cristo morreu Christ is risen, e ressuscitou. and Christ will come again. E Cristo voltará. And this should compel you E isto deveria compelir-nos in all of life. em todas as áreas. Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Take your copy of God's Word and open to Acts chapter 1. Agarrem nas vossas Bíblias e abram em Atos capítulo 1. Read 1 to 3. Atos capítulo 1, versículo 1 até ao versículo 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Atos capítulo 1, versículo 2 agora. Até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. The theme we have before us O tema que nós temos diante de nós is that we ought to be compelled by Christ. é que devemos ser compelidos por Cristo ou a Cristo. Acts chapter 1 begins Atos capítulo 1 inicia with a view of Christus Victor. com a visão do Cristo vitorioso. What we see at the very beginning, O que vemos agora neste início, verse 1, versículo 1, is the statement that Christ, é a declaração de que Cristo, that as Luke writes, he says, I am writing of all that Jesus is continuing to do and teach. ele escreve, Lucas, aquilo que Jesus continua a fazer e ensinar. You see, because here he's saying, O Theophilus, Isto porque ele diz aqui, ó Teófilo, this is the second book. este é o segundo livro. The first book I wrote of all that Jesus began to do and O say. primeiro livro falava acerca daquilo que Jesus começou por fazer. So now I'm writing of all that Jesus continues to do and Mas say. agora eu escrevo sobre aquilo que Jesus continua a fazer. So the acts is not the acts of men. Então os atos não são os atos dos homens, It was the acts of the risen Christ. mas os atos do Cristo ressuscitado. You see, this point is here. Então o ponto está aqui. Jesus is the unseen actor in everything. Jesus é o ator escondido ao omisso de toda a sua cena. And right here, verses 1 to 3, E aqui vemos nos versículos 1 a 3, he presented himself alive. ele apresenta-se como vivo. This is the risen Christ. Este é o Cristo ressuscitado. He was taken up and he speaks of a kingdom. Ele foi levado até aos altos e agora ele comunica sobre um reino. This is the reigning Christ. Este é o Cristo reinante. And it says that the apostles are those whom he has chosen. E diz que os apóstolos foi aqueles que ele escolheu. He is the king Ele é o rei, ordering his delegates. ordenando aos seus delegados. Look at verse 8. Vejam o versículo 8 do mesmo capítulo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra.
Remember that. Lembrem-se disto. Witnesses in Jerusalem and in all Samaria Testemunhas em Jerusalém, em Samaria and to the ends of the earth. e aos confins da terra. Now, Agora, chapter 1 is Christus Victor. capítulo 1 trata acerca do Cristo vitorioso It ends with the punctuation of his ascension to heaven. e termina com esta declaração da sua ascensão aos céus. He reigns. Ele reina. Now, chapter 2. Agora, capítulo 2. From chapter 2 to chapter 4, Do capítulo 2 ao 4, you have the consequences of the cross. temos as consequências da cruz. So the risen Christ is now going to reign Então o Cristo ressurreto agora reinará in the witness of his suffering, através do testemunho do seu próprio sofrimento, in the witness of his resurrection, do testemunho da sua ressurreição and in the witness that he is coming again. e no testemunho que ele um dia voltará. So chapter 2 Então o capítulo 2 presents the Holy Spirit. apresenta o Espírito Santo. The Spirit is given, O Espírito é dado, prophecies are fulfilled, profecias são cumpridas. consequence of the cross. Isto é a consequência da cruz. This risen Christ Este Cristo ressurreto is the one who brings the new covenant. é aquele que traz o novo And pacto. all the promises of God E todas as promessas de Deus, are fulfilled, yes and amen, in him. todas estas promessas são cumpridas num sim e num amém em Cristo. So what you see over and over in Então o Acts que vemos de vez em vez sem conta no livro de Atos are signs são sinais that lead to sermons. que conduzem a sermões ou pregações. So chapter 2, Então capítulo 2, there is the sign of languages temos o sinal dos idiomas das línguas that lead to the sermon of the message. que leva ao sermão da mensagem. Look at chapter 2, verse 22 to 24. Vejam, capítulo 2, versículo 22 a 24. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amen. Amém. Now chapter 3. Agora o capítulo 3. Another sign Outro sinal leads to another sermon. que leva ou conduz a outro sermão. In this case, it's the healing of a lame man Neste caso é a cura de um coxo, to show that Christ, his wounds heal. para mostrar que Cristo, nas suas chagas, nas suas enfermidades, pode curar. Chapter 3, verse 14 to 16. Capítulo 3, versículo 14 até o versículo 16, diz assim: Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. De Sarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, é o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Amen. Amém. Sign to sermon. Do sinal ao sermão, The consequence of the cross. a consequência da cruz. And this comes to a climax in chapter 4, verse 32. Isto chega a um clímax no capítulo 4, versículo 32. And there what we see E aqui vemos is the church. a igreja. The consequence of the cross is that one heart and one soul Aqui a consequência da cruz é que um coração, uma alma, among the redeemed. no meio dos redimidos. There's a new people of God with a new unity. Aqui temos uma nova unidade no novo povo de Deus. But we live under a curse. Mas, ou contudo, nós vivemos debaixo de uma maldição. And the world has rejected the Christ. E o mundo rejeitou o Cristo. The new people of God will face hostility. O povo, o novo povo de Deus enfrentará hostilidade. So chapter 1, Christus Victor. Então, capítulo 1, o Cristo vitorioso. Chapter 2 to 4, 2 a 4, consequence of the cross. consequências da cruz. Now we enter chapter 4 to 7, and it's the church under attack. Agora vemos do capítulo 4 a 7
A igreja sob ataque. The attacks start within, Os ataques iniciam por dentro and then there are attacks from without. e igualmente temos ataques que vêm de fora. Chapter 5, verse 3 Capítulo shows 5:3 mostra that Satan filled the heart of Ananias and Sapphira. Satanás encheu o coração de Ananias e Safira. Satan Satanás attacking the church from inside, atacando a igreja por dentro, filling the hearts of those inside. enchendo os corações daqueles que estão dentro da igreja. But look at verse 17. Mas agora vê o versículo Now 17. the attacks are coming from the outside. Agora os ataques vêm de fora. It says in verse 17 that the Pharisees, the Sadducees, the scribes, they were filled with jealousy. Diz que no versículo 17 que estes líderes religiosos estavam cheios de inveja. These are two key words that are used by Luke, Estas são duas palavras-chave usadas por Lucas, contrasting the church filled with the Holy Spirit. que contrasta com a igreja cheia do Espírito Santo. A couple from within are filled with Satan. Um par ou um casal aí está cheio de Satanás. The religious leaders outside are filled with jealousy. Os líderes de fora, os líderes religiosos estão cheios de inveja. The church is being attacked. E a igreja está a ser atacada. Now, chapter 6. Agora, capítulo 6. The church still grows. A igreja continua a crescer. Though it's attacked and opposed, Mesmo sendo atacada e sofrendo oposição, it continues to increase. continua a crescer. The risen Christ is reigning. O Cristo ressurreto está a reinar. He will make Ele- his name known. Ele irá e certamente irá fazer o seu nome conhecido. But division grows as the church grows. Mas a divisão cresce ou aumenta enquanto a igreja cresce. The church is still under attack. A igreja continua sob ataque. But now Mas agora the church is dividing because of squabbles between members. a igreja está a sofrer ou ser atacada por causa de divisões e de problemas entre os membros. And then that's chapter 6 verse 1. And then in chapter Isto é 6 capítulo 6, versículo 1. verse 12, E no versículo 12, we see that Stephen, one who was selected by God, vemos que Estevão, aquele que foi escolhido por Deus, who was used as an instrument to bring unity back in the church. que foi um instrumento usado por Deus para trazer outra vez unidade à igreja. Here's a man of great faithfulness. Aqui vemos um homem de grande fidelidade. And what is the reward? E qual é a recompensa? The reward of his faithfulness is persecution. A recompensa para a sua fidelidade é perseguição. That's verse 12. E aqui vemos isto no versículo 12. This moves, he's arrested, Vemos que ele é preso and it moves into the very first martyr. e vemos Lucas a conduzir-nos para o primeiro mártir. Chapter 7, verse 56. Versículo 7, capítulo 7, versículo 56. It says that the Son of Man, he sees as he's ready to be murdered. Enquanto está pronto para ser assassinado, ele diz que vê o Filho. He sees the Son of Man Ele vê o standing at the Filho right hand do of God. homem em pé à destra de Deus. You see, this is the punctuation. Agora vês, isto é o ponto principal ou o ponto mais importante. No matter what opposition comes, Não importa a oposição, it is the risen Christ that we see, é o Cristo ressurreto que nós vemos. and it compels. E isto compele-nos, ou nos compele. And now, the attack of the church E agora o ataque sobre a igreja moves into a new dimension. dirige-nos para uma nova dimensão. Acts chapter 8 to chapter 9. E isto são os capítulos 8 e 9. The focus now becomes a witness to the world. O foco agora torna-se sobre alguém que seria uma testemunha para o mundo. Do you remember what Jesus said? Lembram-se daquilo que Jesus disse? You will be my witnesses in Jerusalem Serão as minhas testemunhas em Jerusalém, and in Samaria and all Judea. Samaria e em toda a Judeia. That's been complete. Isto já foi completo aqui. Now chapters 8 and 9 begin to reach out beyond Agora, capítulos 8 e 9, vemos a extensão desta mensagem to be a witness to the world. para todo o mundo. But notice how it comes. Agora, reparem o que é que acontece para que cheguemos a este fim. Persecution. É necessária a perseguição? Persecution is the means of promotion. A perseguição é o meio para a promoção, divulgação. Persecution is what moves from Jerusalem
out. A perseguição é que leva a mensagem de Jerusalém para os confins, para fora. So we find right here in chapter 8. Então vemos aqui no capítulo 8, Look at the second part of verse 1. vejam aqui a segunda parte do versículo 1. Naquele, And there arose on that day. Yep. sim, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. And they scattered. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria, Except the apostles. menos os apóstolos. But look at verse 14. Agora vejam aqui o versículo 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Now the apostles are coming to endorse the advance of the gospel Agora os apóstolos vêm apoiar o avanço do Evangelho, outside of Jerusalem. que está a acontecer fora de Jerusalém. First time endorsement of the apostles outside. Este é o primeiro endossar o apoio dos apóstolos fora de portas. You see, the gospel is going out to the world. Então vemos que o Evangelho está-se a espalhar pelo mundo. And now we encounter an Ethiopian. E agora encontramos um etíope. But he's not just an Ethiopian, he's also a eunuch. Mas ele não é apenas um etíope, ele é um eunuco. This is an amazing picture. Isto é um quadro incrível. The witness of Christ is expanding. O testemunho de Cristo está a expandir. And now we find a man E agora vemos um homem... who is double out. Double out. Agora vemos um homem... Two reasons that he's out. Qual é que seria a palavra? Então temos aqui um homem que por duas razões ele é excluído, é expulso, é retirado de... He's excluded for two reasons. He's one, a Gentile, Primeiro, ele é excluído por duas razões. Primeiro, ele é um gentio. and two, he's a eunuch. E segundo, ele é um eunuco. He can't go into the temple, Ele não pode entrar no templo. yet he's traveled over 500 miles Contudo, percorreu uma média de 200 quilómetros to sit on the outside of the temple, para poder estar fora do templo, na parte exterior do templo, to give money para dar a sua oferta, o seu dinheiro, in the worship of Yahweh. para poder adorar Javé. But he's excluded Mas ele é um excluído por definição. twice over. E é excluído por duas razões. What's the point? E qual é o ponto aqui? This testifies that Christ is Isto going testifica que Cristo beyond the barriers está-se a estender para além das barreiras, and to reach a man who is twice excluded para alcançar um homem que é excluído por duas razões, represents that salvation will go to the least likely, representando que a salvação chegará àqueles que são os improváveis. and through the death and resurrection of E Jesus, pela morte e ressurreição de Jesus, those who were excluded from temple worship aqueles que foram excluídos da adoração do templo are drawn into the são heart of God. trazidos para Deus, para o seio de Deus. Isn't this good? Não é isto bom? Now with this, Agora, com isto, outwardly this man cannot come, de uma forma externa, este homem não pode entrar, não pode vir. but in Christ Mas em Cristo, he comes. ele vem. Now, Agora, there's another witness to the world, existe outro ou outra testemunha para o mundo, the least likely, o menos provável ou ainda mais improvável. but he's not excluded outwardly. Mas ele não é duplamente excluído como o outro, de forma externa. Opposite. Ele é o oposto. He is the most qualified Ele é o outwardly. mais qualificado, pelo menos numa questão externa. He's a Hebrew of Hebrews. Hebreu de Hebreus é este homem. He's a Pharisee. Fariseu é este homem. He's a zealous leader. O mais zeloso líder alguma vez conhecido. He knows more Old Testament than anyone else. Ele conhece mais do Antigo Testamento do que qualquer outro. He holds the word of God in his Ele heart. agarra a palavra de Deus no seu seio. He's trained by the best teachers. Foi treinado pelos melhores professores. He leads worship. Ele conduz a adoração. Ele dirige a adoração. But his heart Mas o seu coração is an enemy of God. é um inimigo de Deus. I'm speaking of Saul Eu of falo de Tarsus. Saulo de Tarso. Look at chapter 7, verse 58. Vejam o capítulo 7, versículo 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo.
the first martyr of the church, o primeiro mártir da igreja, was led by Saul. foi conduzido por Saulo. Look at chapter 8, verse 1 at the beginning. Vejam o capítulo 8, versículo 1 no início. E Saulo consentia na sua morte. This speaks of his authority and influence in the decision. Fala-nos da influência e da autoridade sobre esta decisão. Look at verse 3, chapter 8, verse 3. Versículo 3, Saulo, capítulo 8. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. This pictures a violent hatred. Isto mostra-nos um ódio violento. Now look at chapter 9, verse 1. Agora vê capítulo 9, versículo 1. Don't forget the flow. Não te esqueças do fluxo. This is right after the eunuch. Isto vem logo após o eunuco. Versículo 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. This is amazing. Isto é incrível. When it says he was still breathing threats, Quando diz que ele ainda respirava ameaças, the Greek speaks of not breathing out, o grego não indica respirar ou exalar, respirar para fora, but breathing in. mas sim inalar, respirar para dentro. What does this mean? O que é que isto significa? It means that he is a fire-breathing Pharisee, as Calvin said. Significa que ele é um fariseu que cospe fogo, como dizia João Calvino. It means that the hatred of Christ and the church Diz-nos que o ódio que tinha por Cristo e a igreja was the air that he breathed. era o ar que ele respirava. It was the threats and murders of Christians that he breathed in his heart. Eram as ameaças e morte contra os cristãos que ele respirava para o seu coração. In 26:11, Paul describes it as a raging fury. Mais à frente ele descreve isto como uma raiva e uma fúria descontrolada. Now look at verse 2. Agora vê o versículo 2. E lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Paul was commissioned to capture Christians, Paulo foi comissionado para prender cristãos. but instead, Mas em vez disso, he's captured by Christ. ele é que é preso ou capturado por Cristo. Beloved church, Amada igreja, this is irony. isto é uma ironia. Irony is when the audience Ironia é quando a audiência knows something happening on the stage sabe que alguma coisa está a acontecer no palco that the actors don't know. que os atores desconhecem. The reader sees O leitor vê something that the actors do not see. algo que os atores não veem. Christ is reigning, Cristo está a reinar. and this enemy, E este inimigo, based on the inside, he's the least likely to be saved. vendo pelo seu interior, ele é o menos apto para ser salvo. Christ captures him. E é este que Cristo captura. Look at verse 3 to 5. Vejam os versículos 3 a 5. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Verse 6 too. No, this is good. Então Oh. é só isso, isto é o suficiente. A light shone around him. Uma luz veio sobre ele. This signals a divine epiphany. Isto indica uma epifania divina. God's presence. A presença de Deus. Mark this. Marquem isto. Paul saw Paulo the risen viu Christ. o Cristo ressurreto. This isn't a mere vision, Não é apenas uma visão, because he's an eyewitness of the resurrected porque ele é uma Christ. testemunha da ressurreição de Cristo. When Jesus says, Saul, Saul, Quando Jesus diz Saulo, Saulo, this is a divine allocation. isto é uma comunicação divina, é algo, uma comunicação tangível, divina. It's the same pattern we see in the Old Testament over and over. Ok, isto é uma expressão
comum daquela época, a repetição de Saulo, Saulo. where God says, Abraham, E Abraham, vemos isto no Antigo Testamento também. Jacob, Jacob, Vemos Deus a fazer isto com Jacó e Abrão, Jacó, Jacó, Abrão, Abrão, Moses, Moses, Moisés, Samuel, Moisés, Samuel. Samuel, Samuel. It is the pattern É um padrão of a divine calling on a prophet. de uma convocação divina a um profeta. Now, Agora, he says, I am Jesus, whom you are persecuting. ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. And at once, Paul's world is destroyed. E uma vez que o mundo de Paulo é completamente destruído, Everything he believed, tudo aquilo que ele crê é destruído, everything he thought, tudo aquilo que ele pensava, his entire worldview of this Jesus toda a sua cosmovisão acerca deste Jesus was shattered. foi totalmente destruída, dilacerada. He was breathing hatred to destroy Ele him. respirava ódio para destruir. Don't forget, Não te esqueças, the Apostle o Paul apóstolo Paulo was a very high-ranking Pharisee, era um fariseu do mais alto nível. even one who influenced the Sanhedrin, Até mesmo era de tão alto nível que ele influenciou o Sinédrio, who was likely present at the trial of Jesus. que provavelmente esteve presente no julgamento contra Jesus. Everything he thought about this Jesus Tudo aquilo que ele pensou acerca de Jesus, ou pensava acerca de Jesus, was turned inside out. foi simplesmente virado do avesso. Notice what Jesus is saying when he says, I am Jesus whom you are persecuting. Nota o que Jesus diz quando ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. He's the unseen actor. Ele é o ator invisível. Though the world will see you, the church, Mesmo que o mundo te veja a ti, a igreja, it is Christ é in you. Cristo que tem que ver, é Cristo em ti. So what the church is doing, what happens here, Então o que a igreja está a fazer, o que está a acontecer aqui, Paul is persecuting the church and Jesus says, it's me. Paulo está a perseguir a igreja e Cristo diz, sou eu. He identifies so directly with his people. Ele identifica-se de forma tão íntima e tão direta com o seu povo He considers himself present in the Holy Spirit within you. que ele cresce ou vê-se como presente através do Espírito Santo em ti. You are his people. Tu és o seu povo. Who blesses you, bless him. Quem abençoa-te a ti, abençoa também o Senhor. And who curses you, curses him. Quem bendiz a ti, bendiz o Senhor. E quem te amaldiçoa, amaldiçoa o Senhor. And in this way, you are unstoppable E neste reino tu és imparável. because Christ is the one Porque Cristo é o tal reigning through his church. que reina através da sua igreja. Now, Agora, when we think about this, quando pensamos nisto, Acts chapter 9 and the conversion of Paul, capítulo 9 e a conversão de Paulo, I want to put a pastoral caution. quero trazer um aviso pastoral ou uma precaução pastoral. You got to be careful how you handle this passage. Cuidado pastoral. Temos que ser cuidadosos como manejamos esta passagem. This is not a passage of how to be saved. Não é uma passagem que nos ensina a como ser salvos. It's also not what you ought to expect when you come to Christ. E não devemos esperar, através desta passagem, o que deve acontecer quando chegamos a Cristo. If you didn't have a Damascus Road experience, Se não tiveste uma experiência de Damasco, it doesn't mean that you have not been converted. não significa que não foste convertido. That's not the standard. Este não é o padrão de todo. This is not a model to be mimicked. Isto não é um modelo para ser imitado. And it is also not irrelevant history. Mas também não é uma história irrelevante. This isn't just a story of one man. Não é apenas a história de um homem. This is a unique and unrepeatable situation. Esta é uma situação única e que não se pode repetir. It is not intended to be repeated. It is unique to one man. A intenção é que não é a intenção que seja reproduzível. Esta é a experiência de um único homem. In fact, it is one of the most pivotal events in all of church history. Aliás, é um dos momentos, um dos eventos mais significativos na história da igreja. In the New Testament, No Novo Testamento, the death of Christ takes the greatest amount of space. a morte de Cristo leva o maior espaço literário. But the Ocupa o maior espaço literário. Mas a segunda, but the second largest and repeated event mas o segundo evento repetido, comparavelmente maior,
is this one. é este, ou similar a este. That means it's saying something important to the gospel. E isto significa que está a ser algo dito importante, que é importante acerca do Evangelho. The point is, O ponto aqui é, Paul Paulo is one of the apostles, a cornerstone to the church, é um dos apóstolos, uma pedra angular da igreja. and models uniquely E exemplifica de forma muito única the heart and the spirit of the o church, coração e o espírito da igreja. being compelled by Christ. Ser constrangido ou compelido por Cristo. Let's not forget the irony one more time. Não se esqueçam mais uma vez da ironia. Instead of Paul capturing Christians, Christ captures Paul. Em vez de Paulo capturar cristãos, Cristo faz isto com Paulo. As Paul strikes at a lamb, he finds he hit a lion. Enquanto Paulo pensava que estava a atacar um cordeiro, ele estava a atacar um leão. And now that he's blind for the first time, he sees. E agora, enquanto está cego, pela primeira vez na sua vida ele vê. And with that, I want to just close this section of chapter 9 E com isto eu quero só encerrar esta secção do capítulo 9 with seeing how he is compelled by Christ. por vermos de que forma é que ele é constrangido por Cristo, compelido por Cristo. First of all, we see that he's chosen for Christ. Primeiro, vemos que ele é escolhido para Cristo. This is why he was captured. É por isso que ele foi capturado. So, in chapter 9, verse 10, Então, no capítulo 9 ainda, versículo 10, Christ calls to a disciple named Ananias, Cristo chama um discípulo chamado Ananias. and he has a vision contrasted to what Paul had. E ele tem uma visão que se contrasta com aquilo que Paulo teve. He's a willing servant. He says, "Here I am, Lord." Ele é um servo disposto, ele diz, eis-me aqui, Senhor. You see, Lord, Christ Senhor, is reigning king. Cristo reina como rei. And Christ commands him in verse 11 to 12. E do versículo 11 a 12, Cristo demanda, He commands him to go to find this Saul. manda que ele procure este Saulo. And he declares that Saul has had a vision about Ananias' obedience. E ele declara que Saulo teve uma visão da obediência de Ananias. It's like it's already happened. Parece que isto já aconteceu. And the point is, Christ E o is ponto reigning. é que Cristo está a reinar. Listen to how Ananias responds. Verse Vejam a resposta de Ananias. 13 to 14. Versículo 13 a 14. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. This underscores the serious of threat. Isto demarca a seriedade da ameaça. But look at how Jesus responds. Mas vê a resposta de Jesus. Verse 15. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Oh, this is so good. Isto é muito bom. There are three categories tightly bound together: Existem três categorias intimamente ligadas: Gentiles, Jews, and gentios, kings. judeus e reis. He will be a key witness. Ele seria uma testemunha crucial From Jerusalem to the outermost part of the de world. Jerusalém até aos confins da terra. Witness to the world. Testemunha para o mundo. Oh, this is good. Isto é muito bom. The point is, this E o ponto apostle é- Paul É que este apóstolo Paulo is chosen for Christ é escolhido para Cristo, to maximize making much of Christ. para maximizar o valorizar o Senhor Jesus Cristo. And if you are in Christ, E se tu estás em Cristo, I can remind you that you too are chosen. deixa-me lembrar-te que tu também és escolhido. Not to be like Paul in an apostle, Não para ser como Paulo, como apóstolo, not the uniqueness, não a singularidade do apostolado deste homem, but in terms of the heart of God and his love for you. mas em termos do coração de Deus, no seu amor para contigo. You too are Tu chosen. também és escolhido. And you are chosen E és escolhido for Christ. para Cristo. You're chosen to be compelled. Foste escolhido para ser constrangido, compelido. What does compel mean? O que é que significa esta palavra compelir?
Latin, two words together. Latim, duas palavras juntas. Together and to drive. Juntos e dirigidos. It means to have a strong influence, Significa ter uma forte influência. a sense of an irresistible influence. Um senso de influência irresistível. It's like a man É como um homem who's swimming against the current of the Amazon River. que nada contra a maré de um rio amazônico ou do rio Amazonas. And he is overwhelmed and overpowered by the current. E ele é possuído ou abrumado ou consumido pela força da corrente. Yes. This is Paul going against the flow of Christ. E isto é Paulo a nadar contra o fluxo, contra a maré de Jesus Cristo. He is overwhelmed. Ele simplesmente está consumido. In the same way, when Christ captures the heart, No mesmo sentido, quando Jesus captura o coração, his grace becomes like a current that overwhelms the a strength. sua graça torna-se como uma corrente que sobrepuja a força do homem. The soul finds itself carried along by a force A of alma grace, encontra-se debaixo de uma força de graça. a force of grace that is greater than its own sinful determination. Uma força de graça muito mais poderosa do que a sua determinação pecaminosa. This is being compelled. É isto que é ser constrangido. And remember now, this whole section E lembrem-se que toda esta secção of witness to the world de testemunhar para o mundo is being punctuated by this enemy of Christ being compelled by Christ. está a ser movida neste ponto de um homem que é inimigo de Cristo para se tornar agora que é alguém que é constrangido por Cristo. Now let's just take a look very briefly at three main areas where Christ compelled Paul. Agora vamos analisar três áreas em que Paulo, ou que Cristo constrange Paulo. And I pray that that would help us to have our hearts compelled. E eu oro para que isto nos leve os nossos corações a ser compelidos também. Verse 19 to 22, if you could start where it says for some days. Versículo 19 até ao 22. Então permaneceu alguns dias com os discípulos e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atónitos e diziam, isto é o capítulo 9, versículo 21, não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amen. Paul is now in the church. Agora, Paulo está na igreja, He's spending time with disciples aí a passar tempo com os discípulos, because Christ doesn't merely save individuals, porque Cristo não só salva indivíduos, he places them in his body on earth, the ele church. coloca-os ou injeta-os no seu corpo, a igreja. Here, Saul is enjoying fellowship Aqui Paulo está a desfrutar de comunhão with those he tried to destroy. com aqueles que ele tentou destruir. Amazing. Isto é incrível. And then it says this word, Agora, e depois diz isto, and immediately, e imediatamente, this stresses immediately without being trained. este imediatamente indica ou acentua esta ideia de que este homem não estava treinado. And remember, he wasn't commanded at this time. E lembrem-se, ele ainda não tinha recebido a sua convocação divina, ou No, a sua convocação. he preaches Christ because Ainda assim, ele prega a Cristo porque he's compelled. ele está constrangido a fazê-lo. So this first spotlight is Então- that Christ compels the proclaiming of his name. Então, este primeiro acontecimento é Paulo a pregar o nome de Cristo. And don't miss this. E não percam isto. Oh, thank you. Instantly high Christology. Instantaneamente, temos aqui a maior cristologia, a mais sublime cristologia.
Don't forget, we haven't heard a word from Paul Não te yet. esqueças, ainda não ouvimos nenhuma palavra de Paulo. We haven't heard him speak since his conversion. Ainda não ouvimos nenhuma palavra sua desde a sua conversão. But what is the first thing we see him say? Mas qual é a primeira coisa que vemos Paulo dizer? This is amazing. Isto é incrível. He says, He is the Son of God. Ele diz, ele é o Filho de Deus. That's amazing. E isto é incrível. Instantly compelled, Instantaneamente preach constrangido para pregar a risen and reigning Christ. o Cristo reinante e ressuscitado. When he speaks like this, Quando ele fala desta forma, it shows that he is unified with the rest of the apostles. mostra-nos que ele está unido com o restante dos apóstolos. Don't miss this, beloved. Não percas isto, meu amado. He's not preaching morality. Ele não está a pregar moralidade, He's not preaching law. nem lei, He's not preaching how to do something. nem como fazer coisas. He's preaching Christ. Ele está a pregar Cristo. This is what we ought to be about. É isto que nós devemos fazer. Compelled to preach Christ. Constrangidos a pregar Cristo. Don't reduce Christ to how to be saved. Não reduzas Cristo a um meio só para ser salvo. Always we are saved Sempre nós somos salvos to make much of Christ. para exaltar ou valorizar ao máximo possível Cristo. Look at this surprise. Vejam esta surpresa aqui. Look at verse 21. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atónitos e diziam: não é isto o que exterminava em Jerusalém, os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Is not this the man? Não é este o homem? They think he must be someone else. Eles pensam que isto deve ser outra pessoa. Mistaken identity. Devem-se ter enganado na sua identidade. This can't be the same man. Não pode ser o mesmo homem. Here's the point. Mas aqui está o ponto. Christ is in him and through him, Cristo está nele e está através dele, doing the same thing that Jesus did in his own ministry. a fazer as mesmas coisas que Cristo fez no seu ministério. In the Gospels, repeatedly, Jesus taught and they were amazed, Repetidamente nos evangelhos, quando Cristo ensinava, todos ficavam impressionados even confounded, e até ficavam confundidos. and they mistaken his identity. E eles também confundiram a identidade do Cristo. Do you remember when they said, "Isn't this the carpenter's son?" Não te lembras quando disseram: não é este o filho do carpinteiro? How can this be? Como é que pode ser isto? This is Paul Isto é Paulo, now. agora, neste momento. Now, notice this. Verse Agora 22. reparem nisto, versículo 22. We see that he's strengthened. Vemos que ele é fortalecido. Go ahead and read 22. Versículo 22. Saul, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Oh, yeah. This strengthening means that he's empowered. Agora, este fortalecimento significa que lhe foi dado forças. It doesn't mean that he was feeling bad and now he's feeling better. Não significa que ele estava-se a sentir mal e agora ele estava um pouco melhor. No, he was given strength to Significa que proclaim. foi-lhe dado força para proclamar. He was empowered. Foi fortalecido. It is like 2 Timothy 4:17, É como 2 Timóteo 4,17, where Paul says onde Paulo diz that the Lord stood with me and strengthened que o me, Senhor esteve comigo e fortaleceu-me, so that through me the message might be fully proclaimed. para que através de mim a mensagem fosse totalmente proclamada. This strengthening was to increase the effectiveness of his preaching. Este fortalecimento foi para dar mais eficácia à sua pregação. In every dimension, he's compelled to proclaim Em Christ. todos os quadrantes, ele foi constrangido a proclamar Cristo. Notice he's confounding them. Repara que ele está a juntar os dois. And Não, he's- ele está a confundir, peço perdão, ele está a confundi-los. And he's proving that Jesus is the E Christ. ele está a comprovar que Jesus é o Cristo. Now, here's the striking thought. Agora, este é o pensamento ou a nota mais importante. The leading adversary is now the leading advocate. O maior adversário agora é o maior defensor. He speaks as a spring of water. He can't hold it in. Ele fala como uma fonte de água, ele não consegue conter este fluxo de água. This can be true of you. Isto pode ser verdade de ti também. That a mind that is captured by Christ Uma mente que é capturada por Cristo moves a mouth that cannot contain him. move uma boca que não consegue conter-se.
those who truly have Christ Aqueles que têm verdadeiramente Cristo cannot keep him to themselves não conseguem conter ou manter Cristo só para eles mesmos, like a proud grandparent. como um avô orgulhoso. They have to always tell people about their Ele grandchildren tem que sempre contar às pessoas sobre os seus netinhos, because they love them so much. porque eles amam os seus They netinhos. value them. Eles valorizam os seus netinhos. What of Christ? E Cristo? Do you love him? Tu amas a Cristo? Do you value him? Será que valorizas a Cristo? You can't keep him to yourself. Tu não podes manter Cristo só para ti. You are to be compelled to tell him, Tens que ser constrangido a contar acerca de Cristo, proclaim him. proclamá-lo. It reminds me of George Whitefield. Isto lembra-nos de George Whitefield. He preached to thousands of people in America Pregou and a, Britain. a milhares de pessoas nos Estados Unidos. And he said it when asked why. E ele disse o seguinte quando perguntaram-lhe por que ele fazia aquilo. It was because he said, the love of Christ compels me. A sua resposta é porque o amor de Cristo me constrange. He said that Christ in him was like fire shut up in his bones. Ele dizia que Cristo nele era como fogo contido nos seus ossos. John Bunyan, the Puritan, Bunyan, o puritano, he preached Christ in the street, pregava Cristo nas ruas and they arrested him and e threw him in prison. prenderam-no e colocaram no cárcere And they kept him there for 12 years. e mantiveram-no aí durante 12 anos. And he kept preaching. E continuou a pregar. And the people would come and listen through the vent. E as pessoas vinham aí e ouviam pelas celas. The authorities came and said, we'll release you tomorrow if you stop preaching. As autoridades chegaram ao pé dele e disseram: nós vamos te libertar amanhã se tu parares de pregar. He said to them in Ele response, disse como resposta: you release me today vocês libertam-me hoje and I preach Christ tomorrow. e eu prego Cristo amanhã. And they kept him in. E mantiveram preso. Compelled to proclaim Constrangido, Christ. compelido para proclamar Cristo. Please, Por favor, don't simply admire Christ. não admires simplesmente Cristo. Proclaim him. Proclama-o. The second thing I want us to see. Segunda coisa que eu quero que vejamos. Christ not only compels proclaiming his name, Cristo não só nos constrange a proclamar o seu nome. Christ compels persevering in his love. Ele também constrange a perseverar ou manter-nos no seu amor. Look at verse 14 to 15. Versículos Sorry. No. Let me read 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Deixa-me ler 2 aos Coríntios, capítulo 5. 2 aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 14 e 15. 14 and 15, right? Yes. 5. Chapter 5, 2 Corinthians chapter 5 verse 14 and 15. Ok, estamos aí? 2 aos Coríntios 5, 14 e 15. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Please hear this. Por favor, ouçam isto. Love is one of the strongest forms of compulsion. O amor é uma das formas mais poderosas que leva ao constrangimento. É uma das maiores forças que compele. You have a mother in one room and an infant child in another Imagina uma mãe num quarto e uma criança noutra. who screeches with a cry that the mother knows is pain. E este infante grita de uma forma que a mãe sabe que é de dor. Men cannot keep that mother back. Nenhum homem consegue conter esta mãe. Love compels her, O amor compele esta mãe. and she will drive through great danger. E ela atravessará, enfrentará grande perigo. That's the picture even here. E esta é a imagem ainda aqui. Take this to heart. Abraça isto. Duty may move us for a moment, Dever pode nos mover momentaneamente. but love compels us for a lifetime. Mas o amor compele-nos ou constrange-nos para toda a vida. Back to Acts chapter 9. Outra vez, Atos capítulo 9. Let's look at verse 23 to 30, and what you're going to see Vejam os versículos 23 a 30 e aí vamos ver, is a pivotal plot twist. é uma
uma alteração no na trama que é crucial. Então, nos versículos 23 a 30, diz o seguinte: decorridos muitos dias. Can I read it? I'm sorry. Can I read? Os versículos dizem: decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali enviaram para Tarso. Saul is here compelled in Christ to persevere Paulo está aqui constrangido por Cristo a permanecer in the face of the most threatening opposition. na maior ameaça ou na maior oposição que ele poderia enfrentar. That's the point of this section. Este é o ponto desta secção. He's being persecuted, Está a ser perseguido, but he perseveres. mas ele permanece. Why? Porquê? He's compelled by the love of Christ. Porque é compelido pelo amor de Cristo. In verse 23, it says that they were plotting to kill him. Versículo 23 diz que eles deliberavam tirar-lhe a vida. They moved from being amazed to wanting to kill him. Eles passaram de estar impressionados para matá-lo. This is just like what happened to Jesus. Foi assim que aconteceu com Jesus. They're conspiring. Estão a conspirar. In verse 24, it E o says they versículo 24 were watching the gates diz que eles vigiavam os portões day and night. dia e noite. And then we see E aí vemos in também, verse 25, versículo 25, the disciples come along. That means, this is amazing, Agora, isto é his incrível. disciples. os seus discípulos, versículo 25, Paul was so compelled by Christ Paulo estava tão constrangido por Cristo that quite a large following already began to identify with que him. ele já tinha um grande grupo que o seguia e identificava-se com ele. This is very fast. Isto é muito rápido. So his disciples come Então os and seus discípulos tomaram-no they help him out. e ajudaram-no. And look at where he goes. Look at verse 26. E vejam para onde é que ele vai. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. This is amazing. Isto é incrível. He goes to the most dangerous place in the world. Ele vai para o lugar mais perigoso de todo o mundo. Anywhere that Saul could go, that is the most dangerous place. Qualquer sítio onde Paulo esteja, ou Saulo esteja, este é o lugar mais perigoso. So when he leaves Damascus, let me think where to go. Então, enquanto ele sai de Damasco, onde é que eu irei ir? Boa. Let's go to Jerusalem. Vamos a Jerusalém, claro. That's where I was trying to kill Christians. Era aí que eu tentava matar os cristãos. And that's where I approved the killing of Stephen, E foi aí que eu aprovei o assassinato de Estevão, the first Christian martyr. o primeiro mártir. I was the one. Eu fui o tal. Now I want to go proclaim this Christ there. Agora eu quero proclamar Cristo exatamente nesse sítio. What are you thinking? O que é que tu estás a pensar, Paulo? The love of Christ. É o compels amor me. de Cristo que o constrange. Oh. Amen. Amém? Yes. Let's go. Vamos. Oh. Take your time. Verse 28. Versículo 28. They embraced him. Receberam Paulo. The disciples, the Christians in Jerusalem, Cristãos, discípulos em Jerusalém, recebem-no. embraced him. Abraçam-no. How? E como? Because they saw Porque eles viram naquele momento how compelled he was in como Christ. Cristo, ou como Paulo estava constrangido por Cristo. And the persecution then continues. E a perseguição aí continua. And we look in verse 29. E vemos no versículo 29. Go ahead. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Beloved, don't forget this. Meus amados, não se esqueçam disto.
He stresses that Paul, disputed against the Hellenists. Ele demarca que Paulo discutia contra os helenistas, ou This com is- os helenistas. This is exactly what Stephen did. É exatamente a mesma coisa que Estevão fez. And now, verse 30. E agora o versículo 30, tendo porém isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. And you would ask, Agora podíamos perguntar, how does this make sense? como é que isto pode fazer sentido? This powerful preacher of Christ Um poderoso pregador de Cristo is now put out of sight, agora é colocado de parte and we don't hear of him again e não ouvimos falar mais dele, until Barnabas travels all the way to Tarsus to get him. até que Barnabé viaja até Tarso para apanhar Paulo. It is as though he were put on the shelf. É como se Paulo tivesse sido colocado na prateleira. Why does God show us this way? Por que que Deus nos mostra isto e desta forma? Because it's not about a man, Porque não tem nada a ver com o homem, it's about Christ. mas sim com Cristo. And one last thing to see. E uma última coisa a ver. Look at the third spotlight. Vejam o terceiro foco. Christ compels prizing his church. Cristo nos constrange a valorizar a sua igreja. What Luke does here O que Lucas faz aqui is he zooms out é que ele faz diminui o zoom, and he wants to show the bigger picture. tira o foco e ele quer mostrar o grande quadro. Christ is not merely saving individuals. Cristo não está apenas a salvar indivíduos. He is building and advancing and protecting his church. Ele está a construir, está a edificar e a proteger a sua igreja. You see, the church doesn't exist to make much of Paul, Vê, a igreja não existe para exaltar Paulo, but Paul was appointed to make much of the church. mas Paulo foi escolhido para valorizar, para que valorizemos a igreja. So all attention now is redirected. Agora toda a atenção é redirecionada Let's look at the text, verse 31. e vamos ver o texto, o versículo 31 do mesmo capítulo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. This is the climactic attention, Este é o ponto climático. and it is on the preciousness of Christ's church. E este ponto é acerca da preciosidade da igreja de Cristo. He's calling the reader Ele convoca o leitor to prize her rightly. a valorizar de forma adequada a igreja. These are the spotlights of how Christ compels us. Estes são os focos de como Cristo nos constrange ou para que nos constrange. He compels us to proclaim his name. Constrange-nos a proclamar o seu nome, He compels us to persevere in his love. a perseverar no seu amor And he compels us to prize his church. e a valorizar a sua igreja. It's not ultimately about Saul. Isto não tem nada a ver não tem a ver principalmente com Saulo, It's ultimately about Christ and his conquering grace. mas o maior propósito é levar-nos a Cristo e ao seu amor, ou à sua graça conquistadora. My prayer for you, A minha oração para vós, dear church, amada igreja, is that you would be compelled by é que Christ, tu sejas constrangido por Cristo, like a compass, como uma bússola, where the needle always points to Christ, onde a ponta sempre está dirigida a Cristo. so that if you are shaken, Assim que se fores abanado, sacudido, if you are spun, se fores girado ou rodopiado, if you're turned upside down, se fores virado de pernas para o ar, though the needle will move a ponta ou o ponteiro pode mover-se at every second moment, e em todo o segundo, em todo o momento, the needle always goes back to o Christ, ponteiro sempre apontará para Cristo. because E porque you are compelled. tu és alguém constrangido.
Christ has died. Cristo morreu, Christ is risen. Cristo ressuscitou Christ will come again. e Cristo voltará. And that should compel us. E isso deveria constranger-nos. Let's pray. Vamos orar. Thank you, Father, for the privilege Pai, obrigado pelo privilégio to be counted your children, por ser considerado teu filho ou teus filhos, to be loved by you in Christ. por ser amado por ti em Cristo. Thank you for your word E obrigado pela tua palavra, that reveals to us his glory. que revela-nos a sua glória. Now be pleased to compel us like never before Por isso, Senhor, agrada-te para compelir-nos como nunca antes, to proclaim Christ, para que possamos proclamar Cristo, to persevere against all opposition, permanecer diante de qualquer oposição and at every moment to prize the church. e em todo momento possamos valorizar a igreja For your glory para a tua glória and our joy. e o nosso gozo, a nossa satisfação. In Christ we pray. Em Cristo oramos. Amen. Amém.